Teorema de Pitágoras tem 2.500 anos. E meu pai, que nunca foi pra escola, já sabia. Como? Se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano, esse é a Escola Pública, seja muito bem-vindo. Historinha rápida, resumidamente. Eu estava construindo a minha casa e precisava fazer uma escada do primeiro pavimento para o segundo. Eu me atrevi a fazer bastante coisa, tá? Fiz fundação, cavei, enchi as colunas de concreto, levantei parede, armei a laje, chamei o caminhão para encher, enfim, eu me atrevi a fazer bastante coisa. Eu trabalhei na minha adolescência antes de realmente ir para o mundo e trabalhar em outras coisas, porque eu odiava ser ajudante. Eu era ajudante do meu pai. Eu fui servente de obra durante anos. Acho que foi ali que eu resolvi que realmente estudar era muito melhor. Mas enfim, o caso é que eu me atrevi a fazer muita coisa na minha casa, porque eu não podia pagar e porque eu mesmo queria fazer. Mas a escada não. A escada eu falei, não tem como fazer escada, porque uma das poucas coisas que eu realmente reparo quando eu vou na casa de alguém que tá mal feito, que tá feio, é a escada. E escada quando fica feia, quando fica assim, fora de esquadro, fora de medida, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. E é muito pouco útil, né? Uma coisa terrível. Você se cansa pra subir, pra descer. Enfim, só piora. Escada mal feita é um horror. E aí, meu pai, pedreiro, experiente, 50 anos de experiência, chamei ele e pedi, olha, educadamente, eu sei que você tem o seu emprego, que você precisa, né, da sua renda, onde você tá trabalhando, mas tem como você dar um pulinho aqui e me ajudar a fazer essa escada? E ele, tá bom, veio, nós batemos o papo, tomamos uma cervejinha e tal, e ele começou a riscar na parede as medidas e a fazer literalmente o desenho dos degraus de onde ficaria essa escada, aonde eu queria que fosse a escada. Enfim, eu fiquei olhando porque eu queria aprender, né? Na próxima escada eu já não precisaria mais dele. Mas aí alguma coisa começou a me chamar a atenção. Alguma coisa começou a despertar no meu cérebro de professor de matemática, não mais o filho dele apenas que queria fazer uma escada, mas o professor. E foi muito simples e foi muito louco, porque ele simplesmente mediu toda a base aonde a escada ficaria, né? A extensão ali no chão, e na sequência, lá no extremo oposto, a altura que deveria ficar essa escada. E começou a fazer ali uma série de cálculos, rabiscando num pedaço de jornal, num papel de saco de cimento que a gente pegou no chão ali, com um lápis de qualquer jeito, tentando calcular como que seria a hipotenusa. Ele estava calculando a hipotenusa. Não, pera, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. O meu pai largou a escola nos anos 50, com mais ou menos 8 ou 9 anos, na segunda, terceira série, né? Não era ano ainda naquela época, na segunda ou terceira série. Ele mal escreve o nome, ele calcula algumas coisas quando precisa, ele consegue escrever quando precisa, mas ele não estudou. Ele não foi pro Fundamental 2, que é o antigo ginásio, ele não foi pro ensino médio, que era o segundo grau. Ele não fez nada disso. Não tem como ele saber Teorema de Pitágoras. Não tem. Na verdade tem, porque ele sabe. Ele só não sabe que tem esse nome. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A soma dos catetos é igual à hipotenusa. Ele não sabe que é assim, mas ele sabe fazer. Como? Eu devo dizer que esse acontecimento ele fez a minha cabeça explodir e me ajudou a pensar muito como que o conhecimento ele é transmitido. Como que as pessoas aprendem? Como que a gente aprende as coisas? Como que nós, desde o começo da civilização, desde quando a gente resolveu descer das árvores e morar em cavernas e depois construir cidades e agricultura, enfim, como que a gente aprende? Como que o ser humano, cognitivamente, sabe, aprende? E como que eu posso fazer isso acontecer dentro da escola, dentro da sala de aula? Como que eu posso me beneficiar disso? Imediatamente, enquanto ele estava ali fazendo o cálculo, ele terminou, calculou, tal, e falou, olha, você precisa comprar tantos metros de laje, você precisa comprar tantos metros de lajota, você precisa comprar tanto de cimento, de pedra, de areia, de madeira e coisa e tal. E eu, completamente abobado, eu disse, como que você aprendeu essa conta? Me conta desde o começo, como que você desenvolveu isso? E ele não soube explicar. Ele não soube explicar como que sabia, mas ele sabia porque eu vi ele fazendo. Então eu comecei a explicar pra ele que aquilo era uma maneira, uma forma de medir que tinha no mínimo 2.500 anos. Teorema de Pitágoras. Quando você sabe a base, você sabe a altura, automaticamente você consegue descobrir a hipotenusa, você consegue descobrir a curvatura ali, que é onde ficaria a escada. Ele ficou um pouco, assim, surpreso, não demonstrou muito interesse, porque meu pai, assim, ele não demonstra tantas emoções, tantas surpresas, ele não é uma pessoa over, né, como eu. Então ele me ouviu ali pacientemente, educadamente, mas
não se importou muito com o que eu estava dizendo e com a minha surpresa, da forma como eu estava maravilhado com tudo aquilo. Ok, tá bom. Pitágoras, legal, tá. Mas o fato é que ele provavelmente aprendeu isso com alguém, convivendo na obra e a necessidade. Em algum momento, algum filho da puta precisou calcular isso de forma correta e não sabia Pitágoras, ou sabia, essa é a questão, e teve que se virar e calcular. Como que eu faço para calcular uma inclinação se eu tenho a base e eu tenho a altura? Ele teve que se virar. E essa pessoa que precisou se virar passou por uma outra, que passou por um outro, que passou por um outro, e de peão em peão chegou no meu pai. E em algum momento ele soube como fazer essa conta. Lembrando, ele fez uma multiplicação ali com número quebrado, vírgula, número decimal. Ele não fez uma coisa reta do tipo 4 vezes 4 mais 3 vezes 3. Não. E depois tirou o quadrado. Eram números quebrados, eram números decimais. O que dificultou ainda mais, para minha surpresa. Porque enquanto ele terminava o cálculo, enquanto ele fazia lá as anotações, foi uma coisa muito caótica, tá? Não foi tudo muito organizadinho, como desenhar um triângulo, retângulo. Não. Ele precisa desenhar, depois ele calcula isso, aí ele pensa bastante, aí ele vê a altura, volta com os degraus, aí ele conta a quantidade de degraus, porque cada degrau tem que ter uma altura específica da cerâmica assim e deitada também, onde vai o pé. Tem ali um padrão que você pode seguir ou pode fazer um pouco mais largo. Enfim, ele ia fazendo, falando e me deixando mais maravilhado a cada segundo. E paralelo a isso eu comecei a fazer o meu próprio cálculo ali rapidinho com triângulo retângulo. E bateu. E o número bateu. Bateu. Como? Como que um velho de quase 70 anos conseguiu, sem ter ido para a escola, calcular um teorema? É isso. O conhecimento só me fascina. O conhecimento, a forma com que a gente aprende, a forma com que a gente transmite e recebe conhecimento, isso só me fascina. É por isso que eu sou professor. Eu não sou professor para dar aula, eu não sou professor para ensinar matemática. Isso aí é só uma desculpa. Isso aí é só uma farsa, uma máscara. Vocês me descobriram. Vocês me pegaram. É isso. Essa é a minha máscara, a minha farsa. Eu sou professor para observar, para experimentar, para ver de que maneiras e de que formas que as pessoas aprendem. Eu sou fascinado por isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. E se não fosse uma escada, eu jamais saberia que o meu pai sabe. E meu pai sabe. Esse vídeo é pra você, velho. Um abraço. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado, um pitagórico obrigado. Esse vídeo faz parte do nosso projeto do escolapublicapodcast.com.br. Se você ainda não escutou, escuta lá, eu falo isso toda vez, eu sei, eu sou chato, mas em mais de 100 episódios é possível que você encontre alguma coisa que te interesse. A gente não fala só de escola, a gente fala de escola dentro de todas as coisas, dentro de filme, dentro de livro, dentro da saúde mental, dentro da política, dentro da religião. A gente fala de escola sobre tudo. Escola é o nosso pretexto, escola é a nossa desculpa para poder falar do que a gente quiser, tá legal? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.